Graça e paz, igreja, amém? Amém. Só que o meu é diferente, né? Os irmãos podem tomar assento, irmãos. Quero pedir apenas alguns minutos, no máximo aí 5 de agradecimento. Eu quero agradecer primeiramente a Deus estar tendo essa oportunidade de estar aqui. Primeiramente eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pregador igual o Daniel, o pastor Daniel. Não sou pregador igual o pastor Ricardo e nem a pastora Mônica. Não tenho, a intrepidez que eles têm, não tenho a sabedoria que eles têm, mas eu fico feliz pelo convite que me foi feito de estar ministrando a palavra aqui. Foi um privilégio, está sendo um privilégio muito grande. O pastor Daniel me fez esse convite há um tempo atrás, mas eu estava fazendo curso e não estava tendo tempo para estar aqui na quarta-feira. Mas eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Ricardo, a pastora Mônica, pelo pastor Daniel, e toda a membresia desta igreja, pelo fato de ter acolhido não só a mim e não somente, no caso a minha esposa, enquanto eu estava ausente daqui, tinha feito a viagem, mas também de ter abraçado, não somente acolhido, mas abraçado o meu filho Renan e o meu filho Samuel. Nós somos pastores ali da igreja de Figueira e nós temos a responsabilidade, a incumbência de estar ali na direção, na liderança. E eu falando com ele há um tempo, eu falei: filho, você fica à vontade para você procurar uma igreja, você ver um lugar para você congregar aqui perto, onde tenha bastante jovens, onde você se sinta bem. Você não está obrigado e nem com a responsabilidade de estar comigo, não. Apesar de que ele me ajudava muito, baterista, sonoplasta e muitas coisas mais, me ajudou muito e tem me ajudado. Empurrou muita Kombi comigo na madrugada. Kombi dando problema, Renan estava lá me ajudando. Ele é calado assim, mas é um obreiro e tanto, tá? É um obreiro e tanto. Evangelizou muito comigo, E eu fico feliz pelo fato da igreja ter acolhido ele e o Samuel, O Samuel ali também me ajudou e tem me ajudado, mas eu deixei eles à vontade e entreguei aos cuidados do pastor Ricardo e da pastora Mônica e do pastor Daniel. São seus, Use e abuse na obra do Senhor, e está na responsabilidade de vocês. Somos parte da família agora. Meus irmãos, sem perca de tempo, eu quero convidar a igreja para abrir comigo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número do 4 ao versículo de número 14. Está ali também a minha esposa também, que tem me acompanhado. O pastor Ricardo estava conversando comigo e eu falei: pastor, eu faço parte dessa igreja também, Nós somos, entre aspas, o membro da igreja também, Quando não tiver compromisso lá, eu vou estar sempre aqui. Tanto é que a gente esteve aqui no Refeitos, não é isso? Refeitos. E vamos estar no Presença. Minha esposa até falou ali: a gente vai estar aqui, Eu falei: vamos sim, com certeza. Já vai providenciar na nossa camisa aí também. Filipenses capítulo 3, versículo 4
ao versículo 14. Eu quero falar nessa noite, nesses minutos. A gente tem falado muito e a gente vive num contexto muito grande sobre triunfalismo, sobre vitória. E lógico, um Cristo é vitória, mas me perdoe aos irmãos, mas eu quero falar sobre perda, irmãos. Amém? Você vai entender. Filipenses capítulo 3, versículo 4, versículo de número 14, diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo, eu quero pedir a sua atenção e prometo que eu não vou me alongar muito. Certa feita o irmão Anderson chegou ali na minha loja ali e falou: pastor, o senhor sabe um lugar onde vende relógio digital? Para colocar lá na igreja lá? Certos irmãos que passam um pouquinho, aí eu peguei, né? Falei: opa, quando eu for lá já não vou passar um minuto a mais. Eu tô aqui só de olho. Prometo que... Isso aí. Prometo que 8h59, no máximo, eu tô parando. Tá bom? Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele vai usar muito essa palavra. No capítulo 3, ele vai enfatizar essa palavra perda. E se os irmãos notarem bem, ele enfatizou justamente essa palavra perder. Mas Paulo está entrando em contradição com ele próprio, porque na carta aos Filipenses, se os irmãos perceberem bem, capítulo 4, versículo de número 13, ela tem um versículo que é muito conhecido por todos nós, inclusive pelos que não são crentes, que é um versículo que se coloca em porta de casa, em carro, em muro, enfim, se coloca em banner. Em muitos lugares se tem esse versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas será que Paulo está entrando em certa contradição
com ele próprio quando ele enfatiza essa palavra perder no capítulo 3, que é o capítulo que antecede o 4? Não. Filipenses também é muito conhecido pela carta de ser a carta a qual Paulo tem a revelação quando ele está preso em Roma, na sua primeira prisão de Roma, quando Paulo ele recebe uma revelação maravilhosa, que é no capítulo 2, quando Paulo ele recebe de Deus a revelação do Cristo humano, quando ele fala sobre a humanidade de Cristo e quando Cristo ele se desfaz da sua glória para assim habitar entre nós, tomar forma de homem, de servo e ser morto no madeiro. Então, a carta aos Filipenses, vamos dizer, é uma carta singular, dentre outras as cartas. E a carta aos Filipenses também é uma carta que é uma carta ímpar, a qual Paulo ele vai enfatizar também sobre alguns obreiros que estavam tentando introduzir um legalismo na igreja de Filipos. Filipos era uma cidade a qual era uma colônia dos romanos, e essa igreja ela já iniciou, vamos dizer assim, com uma cara de perda. Para os irmãos entenderem, e essa pequena introdução para que vocês possam estar entendendo, ela já começa com uma cara de perda. Por quê? Atos capítulo 16, a Bíblia vai dizer que na segunda viagem missionária de Paulo ele é impelido, ou proibido, melhor dizendo, de pregar em 2 lugares por Satanás? Não, por Deus. Paulo queria ir para um certo lugar, Deus o proibiu. Paulo queria ir para um outro lugar, Deus também o proibiu. E na terceira tentativa de Paulo para ele ir pregar, ele é impelido pelo Espírito Santo, dirigido por Deus para ir para um lugar chamado Filipos. E quando ele chega em Filipos, a Bíblia diz que ele começa a pregar ali à beira de um rio, onde havia mulheres que estavam ali orando. E essa mulher, uma mulher chamada Lídia, recebe a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, e ela é batizada, e ali começa a igreja de Filipos. Essa mulher, ela é batizada com a sua família. Logo após Paulo, quando ele está caminhando com Silas naquela cidade, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher que era uma mulher que adivinhava. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo passava por essa mulher, ela sempre dizia: lá vai os homens de Deus. Eis aí homens de Deus. E Paulo, ele cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, a qual dava lucro para aquela cidade. Então Paulo, ele é condenado por aquela cidade, ele é açoitado por aqueles homens daquela cidade, e ele é preso. E a Bíblia vai dizer que em cadeia romana, Paulo, ele estava ali, e é ali que começa a igreja de Filipos. A Bíblia vai dizer que havia um carcereiro, os irmãos já conhecem essa história. O carcereiro, vendo que houve um terremoto naquele lugar, e Paulo e Silas cantando, Atos capítulo 16 vai dizer sobre isso, houve-se um terremoto naquele lugar. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam, e perto da meia-noite houve-se um grande tremor, e quando houve aquele tremor, o carcereiro quis se matar, porque ele achou que iria se perder aqueles prisioneiros. Para resumir, a Bíblia vai dizer que Paulo ganha aquele carcereiro para Cristo e toda a sua família. Dali se inicia a igreja de Filipos. Porque se você analisar bem, Paulo foi proibido de pregar em uma cidade, foi proibido de pregar em uma outra cidade. Mas ele é impelido e é direcionado pelo Espírito Santo para pregar em Filipos. E quando ele chega em Filipos, acontece tudo isso com Paulo. Ele é preso, açoitado e jogado no cárcere. Talvez alguém pode pensar assim: Paulo perdeu. Não, Paulo não perdeu. Paulo ganhou. Na nossa visão,
E na visão das pessoas que não entendem, Paulo perdeu. Ele perdeu uma grande chance de ir para um lugar melhor. Perdeu uma grande chance de pregar, entre aspas, nos Estados Unidos. Perdeu uma grande chance de pregar em lugares, né, igrejas abarrotadas, cheias. E foi pregar em Filipos, aonde ele é preso, açoitado e jogado no cárcere. Dali se começa uma visão de perda. Os irmãos estão entendendo? Só que para a nossa visão é perda, mas na visão do reino não. Aí Paulo, ele na sua segunda viagem missionária, ele sendo ali, chegando em Filipos, ele, né, é preso e tudo isso acontece. Filipos inicia-se a igreja. E Paulo, quando está preso em Roma, ele escreve a carta para a igreja que ele deixou em Filipos. A igreja que está em Filipos, Paulo agora, ele tendo esse tempo preso em Roma, ele escreve a carta que é chamada Carta da Alegria. Filipos é a primeira igreja na parte da Europa que Paulo funda, que Paulo vem a fundar. E quando Paulo está preso, ele escreve essa carta que é chamada Carta da Alegria. Mas por que Carta da Alegria, sendo que Paulo está preso? Mais uma visão que para nós parece perda, mas não, é ganho. E Paulo, no capítulo 3, ele enfatiza essa palavra perda. Aqui eu já vou começar a mensagem, dentro de 15 minutos a gente encerra. Paulo, ele escreve o capítulo de número 3, na carta aos Filipenses. E Paulo, ele vai introduzir, no capítulo 3, do versículo 1, ele vai falar sobre os maus obreiros, sobre os cães, porque muitos estavam querendo trazer o legalismo, a circuncisão. Para quem entende um pouco de Bíblia sabe o que é circuncisão. E esses maus obreiros estavam querendo introduzir isto dentro da igreja de Filipe. Só que Paulo, ele vai combater isso escrevendo essa carta. Preste atenção, irmãos. E a carta era lida aqui no púlpito, para que a igreja viesse a entender. Era como se o pastor Ricardo estivesse preso, um exemplo. E ele escrevesse a carta, o pastor Daniel chegasse aqui e lesse a carta que o pastor Ricardo escreveu para que a igreja viesse a entender, viesse a ouvir e a obedecer aquilo que foi escrito pelo pastor Ricardo. Os irmãos estão entendendo? Então Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipos aqui, para que a igreja se guardasse. Tanto é que no versículo 2 ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós. Ou seja, nós somos a circuncisão de Deus. Eu não vou falar sobre circuncisão, vou deixar para o pastor Ricardo e o pastor Daniel falar no Manhã com Deus, não é isso? Domingo de manhã. Quem quiser vem aprender aqui com ele. Ainda que também podia confiar na carne. Agora Paulo, ele traz, isso aqui é lindo, irmãos, preste atenção, isso aqui é lindo. Paulo, ele vai falar sobre as suas credenciais. Ele vai expor aqui as suas credenciais. Os legalistas da igreja, né, aqueles que se acham os melhores, aqueles que se acham, né, porque tem curso disso, curso daquilo outro, curso disso, curso daquilo, tem sabedoria. Paulo, ele vai colocar suas credenciais na mesa aqui. E ele vai falar: olha, se vocês querem falar sobre circuncisão, se vocês querem falar sobre judaísmo, para a igreja de Filipos, eu vou falar uma coisa para vocês. Versículo de número 4. Ainda que também podia confiar na carne, ele diz: se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Preste atenção.
Ele diz assim: vocês estão falando das credenciais de vocês, eu vou colocar as minhas também. Eu vou falar um pouco das minhas credenciais. Se vocês confiam no legalismo de vocês, ele está falando sobre com os falsos obreiros. Os irmãos estão entendendo, os jovens estão entendendo. Eu gosto que a igreja entenda, irmãos. Eu gosto de pregar e a igreja entender. Eu não gosto de pregar e tá voando. Então Paulo ele está dizendo assim: olha, se vocês guardam o legalismo de vocês, se vocês estão expondo aqui que a igreja deve fazer isso, isso e isso, então eu vou expor aqui também as minhas credenciais. Eu vou colocar aqui aquilo que fui, para que vocês possam também perceber de onde eu saí, ou saber de onde eu saí. Aí ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Isso aqui é Paulo falando. Da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo diz assim: olha, se vocês querem falar de lei, filho, não entra comigo. Se vocês querem falar de legalismo, circuncisão, judaísmo, não entra na discussão comigo, porque isso tudo eu já pratiquei. E segundo a justiça foi irrepreensível. O que é irrepreensível? Não há repreensão, não há o que discutir. Paulo foi um fariseu, pastor Ricardo. E o Senhor muito mais, mas muito mais do que eu, sabe o que é um fariseu, um doutor, um sábio, um mestre da lei, um cara que sabia demais da lei. E Paulo coloca essas credenciais na mesa para esses falsos obreiros que estavam querendo introduzir isso na igreja de Filipos. E ele diz assim: olha, tudo isso pratiquei. Então, se vocês querem falar sobre legalismo, sobre tudo isso, circuncisão, então vamos lá. Eu vou entrar nessa discussão com vocês, mas não entra comigo. Só que Paulo ele fala assim: mas, aí entra o mais, o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Aleluia. Paulo ele coloca as suas credenciais, ele mostra aquilo que ele foi, ele coloca a sua vida como um homem hebreu, judeu, fariseu, enfim, tudo isso, mas ele coloca agora como perda para Cristo. Ele perdeu tudo isso. Sabe o que? Presta atenção, irmão. É status que Paulo está falando. É o pedestal que Paulo tinha. É status que ele possuía diante dos homens. Porque quem olhasse para Paulo sendo um fariseu, um doutor da lei, irrepreensível, criado, educado, instruído aos pés de um homem, de um doutor da lei, um homem sábio demais da lei, chamado Gamaliel, desde criança até a sua fase adulta, quem olhasse para Paulo dizia: esse homem é sábio demais, é inteligente demais. É como se olhássemos hoje para Albert Einstein, uma mente muito sábia, e ele perdesse todos esses status que ele, se ele tivesse vivo, perdesse todos os status que ele tinha para reduzir-se a servo de Cristo. Eu não aceito esses status. Eu perco todos esses status por Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: mas o que para mim era ganho, porque ele ganhou esses status, foi adquirido. Quem está fazendo faculdade sabe que é luta. Quem está fazendo curso sabe que é luta. Renan sabe que é luta, né, Renan? Quem está fazendo, doutorado sabe que é luta. A gente passa anos, dias, meses, enfim,
estudando de dia, de noite, coisa e tal, eu quero. E chega uma hora, é como se chegasse a hora, uma hora, e eu perco tudo isso por Cristo. Então Paulo, ele perdeu tudo aquele que ele conquistou na carne para ser servo de Cristo Jesus. Então, como eu falei no início, eu estou falando sobre perdas. Paulo continua e diz assim no versículo de número 8: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Presta atenção. Paulo, nesse versículo 8, ele fala assim: eu perdi tudo, todas as coisas. E ele não colocou vírgula, ele não colocou entre parênteses, perdi isso, vírgula, tal. Não, ele colocou tudo, perdi tudo. Todas as coisas, pastor Ricardo, por Cristo, para que possa ter a excelência, preste atenção, do conhecimento do Senhor. Conhecimento. Quando a gente fala conhecimento, aí a gente, do Senhor Jesus, aí a gente chega num bar ali, com todo respeito para aqueles que estão bebendo, todo respeito, para aqueles que estão fumando ali fora, com todo respeito, com aqueles que estão se drogando. Você conhece Jesus? Conheço. Lógico que eu conheço. Você sabe quem é Jesus? Sei, lógico que eu sei. O que ele fez? Morreu na cruz? Eu sei, lógico que eu sei. Todo mundo sabe. Porque o conhecimento de Jesus é praticamente universal. Mas por que Paulo diz assim: perdi todas as coisas pela a excelência do conhecimento do Senhor Jesus? Essa palavra no grego, irmãos, ela tem um sentido diferente daquilo que pensamos. Quando Paulo fala assim, pela excelência do conhecimento, não é simplesmente você conhecer Jesus por conhecer. Porque se a gente fala de Jesus para qualquer pessoa na rua, as pessoas vão saber quem é. Saber que Jesus morreu na cruz. Mas, na essência, você conhece Jesus? Na essência, eu conheço a Jesus? No profundo, na intimidade, como sábado foi falado aqui pelo pastor Sandro, eu conheço a Jesus? É o que Paulo está falando aqui. Porque ele perdeu tudo para que eu possa conhecer Jesus na intimidade. Eu tenho que perder muita coisa. Porque conhecer Jesus, pastor Ricardo, todo mundo conhece. Pergunta se quer perder muitas coisas para conhecer Ele na intimidade. Conhecer Jesus, pastor Daniel, todo mundo conhece. Mas na essência, na intimidade, para conhecer Ele tem que perder muitas coisas. E Paulo, ele disse: perdi todas as coisas para conhecer Jesus na sua excelência, para que eu possa ter intimidade, para que eu possa ter conhecimento real de quem é Jesus. Eu tenho que perder muitas coisas. E não são poucas as coisas. Porque as cadeiras da igreja às vezes ficam vazias. Porque muitas reuniões ficam vazias. Porque muitos lugares estão vazios hoje. Porque poucas pessoas querem perder, pastor Daniel. Porque os jovens hoje, a maioria dos jovens que a gente vê não quer estar na igreja, pastor. Porque poucos querem perder. A nossa geração, ou o contexto, como eu falei aqui no início, o contexto de hoje é vencer. Eu quero ganhar, eu quero vencer, eu quero ganhar, quero vencer, eu quero ganhar. Vitória, vitória, eu quero ganhar.
Mas para conhecer Jesus na essência, eu tenho que perder muito. Eu tenho que perder muitos contatos. Eu tenho que perder muitos costumes. Eu tenho que perder vícios. Eu tenho que perder algumas atitudes. Eu tenho que perder muitas coisas na minha vida, na minha intimidade, para que eu possa ter intimidade com Ele. E é por isso que muitas pessoas não querem perder. E é por isso que muitos têm recuado. E é por isso que muitos têm desistido, porque não querem perder. Tanto é que Jesus, no capítulo de número 16 de Mateus, versículo de número 24 e 25, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quiser perder a sua vida, por mim, achará. Olha a palavra perder. Jesus chamou um jovem, que a Bíblia chama de jovem rico. Disse: jovem, entre aspas, tá? Perde tudo que você tem. Renuncia às suas riquezas, dá aos pobres, e vem e terás um tesouro no céu. Ele não quis perder. Porque muitos de nós não queremos perder, irmãos. Essa é a realidade. O pastor Sandro falou algo muito profundo aqui no sábado, e eu pesquei tudo. Muitas pessoas querem viver somente no raso, porque não querem perder muitas coisas, querem perder algumas. Aquele jovem rico quis seguir Jesus, ele quis. Tanto é que ele disse assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele quis. Só que ele tinha que perder, mas ele não quis perder. Muitos de nós queremos a vida eterna, muitos de nós queremos ganhar o reino dos céus, mas a gente não quer perder muitas coisas na nossa vida. Mas para ter Cristo Jesus, para ter o reino dos céus, para ganhar o reino dos céus, é necessário perder. Eu vou encerrar quando Paulo diz assim, no versículo de número 12, ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Quando Paulo diz assim, prossigo para alcançar, esta palavra no grego, alcançar, quer dizer que ele está lutando, ele está porfiando, ele está fazendo força. E Jesus já disse isso. Jesus já tinha falado isso. Porfiai, por entrar pela porta estreita. Então quando ele diz assim, prossigo para alcançar, não que eu já tenha alcançado. E Paulo ele diz assim, não que eu seja perfeito, porque muitos acham que já estão salvos, já estão carimbados, ou seja, por ser perfeito, eu sou perfeito, já estou garantido. Não, eu prossigo, eu tenho que prosseguir. Mateus capítulo 24, a Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu encerro com o versículo de número 14, 13 e 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? E avançando. Pastor Ricardo, avance, pastor. Pastor Daniel, avance. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando. Céus abertos, Santa Rita, avance. Para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus.